O primeiro sutra de Patanjali é aplicável a todos os sistemas de yoga. A meta é a cessação das atividades mentais. Os métodos diferem. Enquanto houver esforço feito para essa meta, ele é chamado de yoga. O esforço é o yoga. A cessação pode ser ocasionada de muitas maneiras. Uma delas é examinar a própria mente. Quando a mente é examinada, as suas atividades cessam automaticamente. Esse é o método do Jnana. A mente pura é o ser. Procurar a fonte da mente é outro método. A fonte pode ser considerada como Deus, o eu ou a consciência. Noutro método, a concentração em um pensamento faz todos os outros pensamentos desaparecerem. Aquele pensamento, enfim, também desaparece. Existe também o Hatha Yoga. Todos os métodos são o mesmo, já que todos visam a mesma meta. É necessário estar consciente ao controlar os pensamentos. De outra forma, isso levará ao sono. Essa consciência, o fator principal, é indicada pelo fato de Patanjali enfatizar vários passos do yoga e o samadhi, mesmo depois do pranayama. Ora, o pranayama torna a mente firme e suprime os pensamentos. Então, por que se desenvolver ainda mais? Porque a consciência, então, é o único fator necessário. Esses estados podem ser imitados pelo uso de certas substâncias. Elas não levam à libertação, moksha, porque não têm consciência. Quem deseja a libertação? Todo mundo quer apenas a felicidade. A felicidade também é encontrada no gozo dos sentidos. Essa pergunta foi feita a um guru, e ele respondeu o seguinte: isso mesmo. Aquela felicidade que é o resultado do gozo por meio dos sentidos é a mesma que a libertação. O desejo dessa libertação é uma das 4 qualificações para a sua obtenção. Isso é comum a todos. Então todos são elegíveis para esse conhecimento, o autoconhecimento. Na verdade, não pode ser encontrado nenhum indivíduo no mundo que possua todas as qualidades em perfeição necessárias para um aspirante, como mencionados nos Yoga Sutras. Todavia, a busca do autoconhecimento não deve ser abandonada. Cada um é o ser por sua própria experiência. Ainda assim, ele não está ciente. Ele identifica o ser com o corpo e se sente miserável. Esse é o maior de todos os mistérios. Alguém é o ser. Por que não permanecer como o ser e acabar com as misérias? No início, alguém precisa que lhe digam que ele não é o corpo, porque ele pensa que é apenas o corpo. Todavia, ele é o corpo e tudo mais. O corpo é apenas uma parte. Que ele saiba disso finalmente. Ele deve primeiro discernir a consciência da inconsciência e ser apenas a consciência. Mais tarde, que ele perceba que a inconsciência não está separada da consciência. Isso é discernimento, viveka. O discernimento inicial deve persistir até o fim. Seu fruto é a libertação. Destino e livre-arbítrio existem? O livre-arbítrio e o destino são sempre existentes. O destino é resultado da ação passada. Ele diz respeito ao corpo. Deixe o corpo agir como lhe for adequado. Por que você está preocupado com isso? Por que você presta atenção nisso? O livre-arbítrio e o destino duram enquanto durar o corpo, mas a sabedoria, Jnana, transcende a ambos.
O ser está além do conhecimento e da ignorância. Se alguma coisa acontece, ela acontece como resultado de suas ações passadas, da vontade divina e de outros fatores. Como controlar a mente? Segure a mente. Como? A mente é intangível. Realmente ela não existe. A maneira mais segura de controle é procurá-la. Então as atividades dela cessam. Um senhor disse que estava sofrendo muito devido à perda da esposa e dos filhos. Ele buscava paz de espírito e perguntou como consegui-la. É na mente que o nascimento e a morte, o prazer e a dor. Em resumo, o mundo e o ego existem. Se a mente é destruída, tudo isso é destruído também. Note que ela deve ser aniquilada, não apenas tornada latente, pois a mente está dormente no sono. Ela não conhece nada. Ainda assim, ao acordar, você é como era antes. Não há fim do pesar. Mas se a mente for destruída, o sofrimento não terá motivo e desaparecerá junto com a mente. Como destruir a mente? Procure a mente. Ao ser procurada, ela desaparecerá. Eu não entendo. A mente é apenas um feixe de pensamentos. Os pensamentos surgem porque existe o pensador. O pensador é o ego. O ego, se for procurado, desaparecerá automaticamente. O ego e a mente são o mesmo. O ego é o pensamento raiz, a partir do qual todos os outros pensamentos surgem. Como procurar a mente? Mergulhe dentro. Você agora está ciente de que a mente surge de dentro. Então, mergulhe dentro e procure. Eu ainda não entendo como isso deve ser feito. Você está praticando o controle da respiração. O controle mecânico da respiração não leva ninguém à meta. Ele é apenas um auxílio. Ao fazê-lo mecanicamente, tome o cuidado de estar com a mente atenta e lembre-se do pensamento eu e busque a fonte dele. Então você descobrirá que, onde a respiração cessa, o pensamento eu surge. Eles cessam e se elevam juntos. O pensamento eu também cessará juntamente com a respiração. Simultaneamente, outro eu luminoso e infinito se manifestará e será contínuo e ininterrupto. Essa é a meta. Ele leva diferentes nomes: Deus, Ser, Kundalini, Shakti, Consciência, Yoga, Bhakti, Jnana, etc. Ainda não está claro. Quando a tentativa for feita, ela o levará à meta. Um visitante perguntou sobre os 3 métodos mencionados no capítulo 2 do texto Ramana Gita. A retenção da respiração é um auxílio para o controle da mente. Isto é, a supressão ou aniquilação de pensamentos. Uma pessoa pode praticar controle da respiração, inalação, exalação e retenção, ou retenção somente. Todavia, outro tipo de meditador praticante, ao controlar a mente, controla a respiração e sua retenção resulta automaticamente. Observar a inalação e a exalação também é controle da respiração. Esses métodos são triplos apenas aparentemente. De fato, eles são realmente um, porque levam ao mesmo objetivo. Contudo, eles são adotados de modos diferentes de acordo com o estágio do aspirante e sua predisposição ou tendências antecedentes. Realmente há apenas 2 métodos: investigação e devoção. Um leva ao outro. Ao buscar o eu, não há nada para ser visto. Porque você está acostumado a se identificar com o corpo e a visão com os olhos,
Portanto, você diz que não vê nada. O que há para ser visto? Quem vê? Como ver? Há apenas uma consciência que, manifestando-se como pensamento eu, se identifica com o corpo e se projeta através dos olhos e vê os objetos em volta. O indivíduo é limitado no estado de vigília e espera ver algo diferente. A evidência de seus sentidos será o selo de autoridade, mas ele não admitirá que o observador, o observado e a observação são todos manifestações da mesma consciência, ou seja, o ser. A contemplação ajuda a vencer a ilusão de que o ser deve ser visível. Na verdade, não há nada visível. Como você sente o eu agora? Você segura um espelho diante de você para conhecer o seu próprio ser? A consciência é o eu. Perceba isso, e essa é a verdade. Ao investigar a origem dos pensamentos, há uma percepção de eu, mas isso não me satisfaz. Muito bem, a percepção de eu está associada a uma forma, talvez o corpo. Não deve haver nada associado ao ser puro. O ser é a realidade desassociada, pura, sob cuja luz o corpo, o ego e tudo mais brilham. Ao silenciar todos os pensamentos, a consciência pura permanece. Exatamente ao acordar do sono e antes de tomar consciência do mundo, há aquele ser puro. Segure-se a ele, sem dormir ou sem permitir que os pensamentos tomem conta de você. Se isso for mantido firme, não importa, ainda que o mundo seja visto. O observador permanecerá inalterado pelos fenômenos. Já li muitos livros sobre filosofia e Vedanta e tento meditar, mas não há progresso. Não entendo como realizar o ser. Como você medita? Eu começo a me perguntar quem sou eu. Então elimino o corpo como não eu, a respiração como não eu, a mente como não eu, e não consigo ir mais além. Bem, isso é até onde o intelecto vai. O seu processo é apenas intelectual. Na verdade, todas as escrituras mencionam o processo apenas para guiar o buscador para conhecer a verdade. A verdade não pode ser apontada diretamente, por isso esse processo intelectual. Veja, aquele que elimina todo o não-eu não pode eliminar o eu para dizer eu não sou isso ou eu sou aquilo. Deve haver o eu. Esse eu é apenas o ego ou o pensamento eu. Após o surgimento desse pensamento eu, todos os outros pensamentos surgem. O pensamento eu é, portanto, o pensamento raiz. Se a raiz é arrancada, todos os outros são arrancados ao mesmo tempo. Portanto, busque a raiz eu. Pergunte-se: quem sou eu? Descubra a sua fonte. Então tudo isso desaparecerá e o ser puro permanecerá sempre. Como fazer isso? O eu está sempre lá, no sono profundo, no sonho e na vigília. O que está no sono é o mesmo que aquele que agora fala. Sempre há o sentimento de eu. Do contrário, você nega a sua existência? Você não nega. Você diz eu sou. Descubra quem é. Mesmo assim, eu não entendo. Eu, você diz, é o eu errado agora. Como eliminar esse eu errado? Você não precisa eliminar o eu errado. Como o eu pode eliminar a si próprio? Tudo o que você precisa fazer é descobrir a origem dele e permanecer lá. Os seus esforços podem se estender até aí. Então, o além cuidará de si mesmo.
Você está desamparado lá. Nenhum esforço pode alcançá-lo. Se eu existo sempre, aqui e agora, por que eu não sinto isso? É isso. Quem diz que isso não é sentido? O eu real diz isso ou o falso eu? Examine isso. Você descobrirá que é o eu errado. O eu errado é a obstrução. Ele deve ser removido para que o verdadeiro eu não seja escondido. O sentimento de que eu não realizei é a obstrução à realização. De fato, você já é realizado. Não há nada mais para ser realizado. Do contrário, a realização será nova. Ela não existiu até agora. Ela deve ocorrer futuramente. O que nasceu também morrerá. Se a realização não for eterna, não vale a pena tê-la. Portanto, aquilo que buscamos não é o que deve acontecer de novo. É apenas o que é eterno, mas agora não é reconhecido devido a obstruções. Isso é o que procuramos. Tudo o que precisamos fazer é remover a obstrução. O que é eterno não é reconhecido como tal por causa da ignorância. A ignorância é a obstrução. Supere essa ignorância e tudo ficará bem. A ignorância é idêntica ao pensamento eu. Encontre a fonte dele e ele desaparecerá. O pensamento eu é como um espírito que, embora não palpável, surge simultaneamente com o corpo, floresce e desaparece com ele. A consciência corpórea é o eu errado. Abandone essa consciência corpórea. Isso é feito por procurar a fonte do eu. O corpo não diz eu sou. É você que diz eu sou o corpo. Descubra quem é esse eu. Ao buscar a sua fonte, ele desaparecerá. Então haverá bem-aventurança? A bem-aventurança coexiste com o ser consciência. Todos os argumentos relativos ao ser eterno daquela bem-aventurança também se aplicam à bem-aventurança. A sua natureza é bem-aventurança. A ignorância agora está escondendo essa bem-aventurança. Remova a ignorância para a bem-aventurança ser libertada. Nós não devemos descobrir a realidade final do mundo, do indivíduo e de Deus. Essas são todas concepções do eu. Elas surgem apenas após o advento do pensamento eu. Você pensou nelas em seu sono profundo? Você existia no sono profundo. E o mesmo você está falando agora. Se essas concepções fossem reais, elas também não deveriam estar em seu sono? Elas são apenas dependentes do pensamento eu. Novamente, o mundo diz eu sou o mundo? O corpo diz eu sou o corpo? É você que diz esse é o mundo. Isso é corpo. E assim por diante. Então essas são apenas as suas concepções. Descubra quem você é e haverá o fim de todas as suas dúvidas. O que ocorre com o corpo após a realização? Ele existe ou não? Nós vemos seres realizados agindo como os outros. Essas questões não precisam surgir agora. Que ela seja perguntada após a realização, se necessário. Quanto aos seres realizados, que eles cuidem de si próprios. Por que você se preocupa com eles? Na verdade, após a realização, o corpo e tudo mais não parecerão diferentes do ser. Sendo sempre ser, consciência, bem-aventurança, por que Deus nos coloca em dificuldades? Por que Ele nos criou? Deus vem e lhe diz que o colocou em dificuldades? É você quem diz isso. É novamente o eu errado. Se esse desaparecer, não haverá ninguém para dizer que Deus criou isso ou aquilo. Aquilo que é, nem sequer diz eu sou. Pois surge alguma dúvida de que eu não sou?
Só nesse caso, alguém deveria ficar se lembrando de que eu sou um homem. Não se faz isso. Por outro lado, se surge uma dúvida de que ele é uma vaca ou um búfalo, ele deve se lembrar de que ele não é um desses animais. Mas eu sou um homem. Isso nunca aconteceria. Da mesma forma com a própria existência e realização. A morte chegou. O que significa ela? O que estará morrendo? Este corpo morre. E imediatamente dramatizei a ocorrência da morte. Deitei-me com os membros distendidos, como se o rigor mortis já houvesse tomado